Meus queridos amigos, a República está passando por um daqueles momentos onde você não sabe se é uma comédia ou se é uma tragédia. Existe o termo tragicômico, que mescla justamente essas duas sensações que soam contraditórias, mas que são bem possíveis de se encaixar. O que nós vivemos? Nós vivemos um momento onde um presidente piada, que é o senhor Jair Bolsonaro, está sendo alvo de vazamento de conversas por um senador piada, que é o Jorge Cajuru. No meio dessas duas piadas, a gente tem uma CPI que envolve a Covid e a morte de quase 500 mil brasileiros. Isso vai chegar e vai chegar rápido, tá? O que é algo extremamente sério, que é o lado trágico. Mas, olhando para tudo isso e olhando para a própria derrocada do governo, a gente percebe que não é só Bolsonaro que cai e derrete, mas sim a própria moral política brasileira. Prestem atenção nesse vídeo, porque, vamos dizer assim, a aventura de Cajuru é muito mais do que um senador fazendo bizarrice em pleno Congresso Nacional. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vamos para os nossos avisos aqui que são bem importantes. Aviso número 1. Se inscreva no canal. Inscreve, deixa o like, mas inscreva no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações e para a gente depurar, perder público gado e entrar humanos, né? Humanos com QI pelo menos acima de 100, né? Que o gado é bem burrinho, tá? Coisa número 2 que eu preciso falar para você também. Doe para o MBL, se torne um contribuidor interrecorrente, www.mbl.org.br/contribua. E outra coisa, como vocês estão vendo, estou com a camisa de Esparta, minha casa dos espartanos, o que quer dizer que na loja do MBL vai chegar, para você que está na academia, as nossas camisetas. Então tá vindo a camiseta de Esparta, a de Atenas, ó que linda, e também a de Alexandria, que eu vou falar um negócio, assim, ficou a mais bonita de Alexandria, eu gosto muito de amarelo. Mas vamos deixar isso aqui de lado, porque nós vamos tratar agora é da vaca fria. Vejam só, o senador Jorge Cajuru, que foi um dos signatários da CPI do Covid, que vinha tendo um papel ali no Congresso meio confuso, né? Porque uma hora ele bate no governo, aí ele compra uma pauta, como por exemplo o impeachment do Alexandre de Moraes, que é uma coisa que não vai acontecer e só foi feito por figuras tipo bizarras, tipo Cajuru e Caio Coppola, para angariar apoio de gado e ficar iludindo o gado lá, achando que eles estão enfrentando o Supremo, quando na verdade o Bolsonaro é apenas uma cadelinha do Supremo, né, e trabalha junto com o Supremo para soltar o Lula, e aí ficam os otários acreditando nisso, mas tudo bem, otário tem de monte, né, quando a oferta grande é de otário, a demanda por malandro vai ser sempre grande, então os Cajurus e Coppolas, que são mais ou menos a mesma coisa, existem para atender esse mercado, e o Cajuru também, por ter sido signatário, ele começou a tomar porrada e aí ele resolveu fazer uma coisa brilhante. Ele falou, já sei, pra não apanhar do gado, eu vou gravar uma conversa com o presidente da República. É isso, eu vou ligar o presidente da República e vou gravar a conversa com ele, né? E o que ele soltou agora no último fim de semana, que foi basicamente um vídeo com uma conversa entre ele e o Bolsonaro, falando, tudo submisso, né? Ô presidente, eu vou fazer isso, vou chamar governadores e prefeitos, algo que hoje vocês viram caiu, né? Os governadores e prefeitos não podem ser alvo de uma CPI por parte do Senado Federal. Ele ficou lá tudo humilhado, e aí o Bolsonaro, né, cometeu aquelas declarações do tipo, eu vou dar porrada lá no Randolph, não sei o que, tal, e o Bolsonaro ficou entregando o plano dele, que é perseguir governador e prefeito e tentar fazer impeachment contra o ministro do Supremo, ou seja, assim, um cara no meio de uma crise falando essas coisas, assim, é um idiota completo, né, algo que obviamente todos já sabem, mas o Jorge Cajuru, né, ele soltou. E aí todo mundo imaginou, já sei, ele se entregou pro gado. Não, descobriu que ele gravou mesmo o presidente da República, soltou a conversa para se garantir, e não obstante, já foi novamente à carga atacando o Bolsonaro, contando uma história de que o presidente da Pfizer veio pro Brasil para encontrar com o Bolsonaro, tomou um chá de cadeira e não foi recebido, no momento onde o Brasil estava precisando de vacina, e o Bolsonaro, como todo mundo sabe, sabotou as vacinas. Então a gente vai botar a bola no chão, porque essa história, ela é extremamente grave, tá? E vou começar pela primeira gravidade, e a maior das gravidades. Um senador da República ter como costume gravar os outros. Você vai falar, Renan, você está defendendo o Bolsonaro? Não, eu nunca vou defender o Bolsonaro aqui. Uma figura que é essencialmente ruim como o Bolsonaro, não terá da minha parte defesas parciais. O Cajuru gravar é a quebra de um código de ética que existe entre agentes políticos que não é perdoável. Ela nunca deve ser perdoada, tá? Eu já conversei com inúmeros políticos, tanto por telefone quanto por WhatsApp. E todos os políticos, mesmo de oposição, mesmo adversários, quando sérios, nunca soltaram essas conversas. Essas conversas sempre ficam restritas às pessoas que conversaram. Isso é um código de ética, porque se você não respeita esse código de ética,
o convívio político que é baseado na conversa, no diálogo, se torna impossível. Um cara que fica arapongando, que fica gravando conversas com outros políticos, é um cara que tem que ser extirpado do convívio político. Aí você vai falar, pô, pera um pouquinho, Renan, entendi o que você tá falando, então, pô, você acha que o Cajuru, então, fez errado com o Bolsonaro? Acho que o Cajuru fez muito errado. Porque a fama do Cajuru no Senado é exatamente essa. O Bolsonaro não é o primeiro, de acordo com os relatos que eu ouvi, a ter conversas gravadas com o Cajuru. Outros senadores tiveram. E o Cajuru ainda avisa depois, gravei você, hein? Esse é um comportamento de um cara que é absolutamente porco, né? Um cara que adota esse tipo de comportamento, como o Jorge Cajuru, é um cara que é de uma baixeza, que é de uma sujeira, você não tem, assim, pra mim um cara desses tinha que ser caçado, assim, de antecipação. Porque isto é uma corrupção, e preste bem atenção, é uma corrupção da ideia de política em si. A política enquanto arapongagem, a política enquanto vazamento de conversas entre agentes políticos, ela é uma não política. Ela passa a caminhar exclusivamente para a inexistência total e completa de diálogo e confiança, logo, melhor a gente sair na porrada. Porque se a gente não consegue nem conversar, ter uma conversa fechada, acabou. Entendeu? A ideia de política é destruída. Mas às vezes o ponto que eu vou chegar. Quem é Bolsonaro para reclamar disso? Quem é Bolsonaro, ele, seus filhos, Olavo de Carvalho, além de pessoas que sempre se utilizaram da conversa que eles tinham com os outros para vazar, e não só fazer chantagem, mas para tentar destruir as reputações dessas pessoas. O Bolsonaro, em 2015 para 2016, o Kim teve conversas com o Bolsonaro sobre, vamos parar com essa putaria, a gente tá fazendo uma pequena briga lá. A primeira coisa que o Bolsonaro faz é pegar a conversa que o Kim teve com ele, passa essa conversa por o carteiro Reaça, outra figura deplorável, né? Um ser humano, vamos dizer assim, de qualidade muito baixa, e ele divulga a conversa, né? Primeira coisa que ele faz. O Olavo de Carvalho, ele pega as cartas e os testes de personalidade escritos dos seus alunos, que eles contam intimidades da vida dele, e aí quando ele tem um problema com esse aluno, ele publica, ele divulga, ele ataca o cara baseado nisso, tá? Os filhos dele também já fizeram uso desse tipo de recurso anteriormente. Onde eu quero chegar? O Bolsonaro pratica esse tipo de política terrorista há muito e muito tempo. Sempre foi prática recorrente dele. Reclamar hoje que uma figura bizarra como o Cajuru tá fazendo isso com ele é tipo, Bolsonaro, né? Você tá deixando a política acostumada à bizarrice. Você vai ser vítima de bizarrices ainda maiores. O Cajuru, ele é sintoma de uma doença que você faz parte, que você, não digo que você é a causa, mas você é um dos grandes efeitos dessa doença, e o Cajuru vamos dizer assim, é a nova cepa, né? O Cajuru é uma nova cepa dessa doença antipolítica que surge, que mata inclusive você, que é uma doença perigosa, né? O Cajuru é um clown, ele não tem lado, ele não tem posição, ele não tem nada, ele só quer sobreviver, ganhar holofote e o jogo que segue, que é o que ele já fazia quando era comentarista esportivo, era um cara que mentia enquanto comentarista esportivo, é um cara que tem uma vida muito estranha, virou político, não se sabe porquê, não se sabe como, se tornou senador e ninguém sabe exatamente qual é a função dele como senador, e ele fica nesse papel aí sim, de um clown, de um fingido, fazendo figuras como o Bolsonaro, de tonto, né? E é o que ele fez agora, e ele tá aí agora na CPI do Covid fazendo um jogo duplo, né? Ele faz um jogo pró-Bolsonaro, aí depois contra o Bolsonaro. Nada também, prestem atenção, muito diferente do que é hoje o caráter dessas pessoas que se alinham com o próprio Cajuru, como disse o Caio Copano, em campanhas e tal, que são fingidores, né? O fingidor que fica pulando para lá e para cá entende as posições políticas como mercados que eles têm que atender. Então por isso que você vai ver parcerias normais entre Cajuru e Caio Copano, nesse tipo de assunto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí depois o Cajuru faz uma conversa. A situação que nós temos, que envolve essa CPI do Covid com o Bolsonaro, é extremamente grave. O fato do Bolsonaro ter se exposto com o Cajuru numa conversa de tal maneira e de ter colocado ali suas angústias e seus medos, ele sabe que a CPI da Covid vai gerar muitos danos para ele, é uma demonstração clara do desespero do governo em vir à tona tudo aquilo de errado que o Bolsonaro fez. E só entenda o que eu tô falando, tá? Houve uma política deliberada por parte do governo federal de sabotar os esforços de combate ao coronavírus. Desde o começo, vocês vão lembrar, era gripezinha no começo que não ia matar ninguém, depois o Bolsonaro falou que ia matar 800 pessoas, falou que ia morrer mais gente de fome, que não ia acontecer nada,
depois que isso é um esquema chinês, e aí depois veio a cloroquina, e veio outros remédios falsos. Quando vieram as negociações no mundo inteiro sobre vacina, ele sabotou essas negociações. Depois, aí entra um ponto interessante. O pagamento, e isso tem que ser investigado na CPI, de influenciadores e jornalistas para divulgarem medicamentos falsos, sem efeitos, resultados, e também combaterem medidas de restrição, combaterem os governadores e prefeitos, combaterem a ideia própria de vacina, como o Bolsonaro fez no segundo semestre do ano passado, combateu a Coronavac, que hoje o próprio Bolsonaro fica falando, eu tô aplicando isso aí. Tudo isso tem que ser alvo de uma CPI, porque se provado que houve dolo da parte do Bolsonaro, dos ministros e de jornalistas e influenciadores, essas pessoas têm que, obviamente o Bolsonaro tem que ser afastado, mas as pessoas têm que ir em cana, tá? Um influenciador, ontem eu falei do Pingos nos Is, mas um influenciador ou um jornalista que recebeu dinheiro para falar mentira, para as pessoas morrerem fazendo tratamentos de mentira, para as pessoas morrerem se colocando em risco, essa pessoa tem que ser presa. Essa CPI tem que abrir isso, e o Bolsonaro sabe que é uma caixa de Pandora, né? Repito, o fato do Bolsonaro o presidente da República falar com uma piada ambulante, como esse Jorge Cajuru, e se expor a esse risco que agora está reclamando, o Cajuru mentiu aí, é só a demonstração clara do desespero desse homem. E desse desespero do homem, por isso que eu falei que ia juntar com a questão política, a gente vê o fim de uma nação, né? Nós somos uma nação administrada pelo Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Um cara que está agora fazendo, prestem bem atenção, junto com o Paulo Guedes, uma manobra para poder furar o teto. O Paulo Guedes, sabe aquele liberal? O Paulo Guedes está fazendo uma manobra para furar o teto, tal, para estourar o orçamento, para enganar trader. Né? Sempre tem um mantra, trader, mercado financeiro, esses caras não podem dar opinião política, eles só falam bosta, não se esqueçam disso. Opinião de trader, opinião política de trader e um cocô é só diferente, um cheira com um perfume lá que ele comprou, outro cheira igual merda. A opinião, em essência, é tudo igual. Lembrou? Realizou? Paulo Guedes está fazendo isso. Presidente do Senado, Pacheco, homem despreparado, fraco, que tentou fugir da CPI do Covid. Jorge Cajuru, senador, grava o presidente da República, organiza manifestações antidemocráticas e que sabota a vacinação. O Brasil vive, assim, o pior dos seus momentos, tá? É extremamente deplorável a gente passar isso, e isso novamente reforça aquilo que eu falei. Política é uma coisa séria, e política se faz com técnica, com qualidade, mas com valores e honra. Gente que vaza conversa, gente que distribui conteúdo que deveria ser secreto, por parte de um diálogo entre dois agentes, essa gente tá agindo como se, enfim, o mundo tivesse acabado e a única coisa que valesse é a própria sobrevivência, tá legal, pessoal? Esse é o meu recado aí, beijos e abraços para todos vocês. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda, acesse mbl.org.br/contribua.